Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui seguindo o nosso estudo sobre lições de fé no livro de Josué. Estamos já no segundo vídeo dessa série. Agora, depois daquela peregrinação no deserto, vamos ainda estudar um pouco mais sobre essa história do povo lá. Bom, nesse segundo vídeo nós temos como título Surpreendidos pela Graça, e muitos falam que a graça veio com o Evangelho, veio com Cristo Jesus. O tema dessa semana vai nos mostrar que a graça, na verdade, está muito antes do Éden, né, pessoal? E hoje nós temos aqui o quarteto completo, graças a Deus, aqui o Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André, pessoal. Graças a Deus estamos conseguindo gravar aqui, todo mundo bem, com a saúde em dia. E espero que vocês também, que estão nos ouvindo, estejam bem, cada dia melhorando a sua saúde, cuidando dela. E não se esqueça, se estiver bem de saúde, estiver funcionando o dedinho, deixa um joinha aí, que é muito importante para promover o nosso conteúdo aqui na plataforma. Se você não é inscrito, fica o convite, se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, para você ficar recebendo aí os alertas de todos os vídeos que lançamos. Temos aqui várias séries, quem quiser, daqui a pouco vai ter aqui o Entre Linha Flix, de tanta série que nós temos já gravadas aqui. Então se deleitem aí, use o material e vamos encher essa rede, esses computadores com coisas que nos aproximam de Deus, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui o Ricardo, então, para iniciar aqui sobre Surpreendidos pela Graça de sábado, gostaríamos aqui agradecer aquelas pessoas que dedicaram um pouquinho do seu sagrado tempo eterno, deixar um recado, um joinha aqui nos nossos comentários, pessoal. Então, agradeço aí a Regiane Alves, valeu, sempre deixando esse recadinho. Genésio Mioto também, sempre conosco aqui. Heloísa Richard, Esmeralda Viana, minha sogrinha, se Deus quiser, final de semana estarei lá na casa dela. Crispim Elcio também sempre deixa aqui o seu recado. José Facêncio, Geraldo Alves Amaral, Geraldo acho que está aparecendo aqui, ó, já deixou um recadinho aqui para o Ricardo. Renata Cristiane, Adriana Kuhn, Natalice Santos Araújo, Nilza Amaral, Beth Souza também marcando presença, né, Beth? A Hilda Pinheiro e também, claro, o seu filho querido, fã aqui do canal, o Ian. Um abraço aí para vocês. E Beth Costa Nascimento, a Beth Costa aqui também comentando com a gente. Valeu pela companhia. Obrigado, pessoal, porque eu sei que é complicado, né, deixar um tempinho aí para escrever umas palavras, então valeu, fora as palavras que vocês deixam, né, palavras de carinho, não é só palavras só para encher comentário não, o pessoal deixa aqui realmente expressão de carinho pelo ministério e muitas vezes elogiando, criticando, observando, é isso aí, pessoal. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo então, né, pessoal, vamos clamar aqui a Deus que o Espírito Santo mais uma vez nos use, nos ilumine aqui na explanação desse tema, para que a gente possa entender que sim, a graça está lá em Josué já, né, nesse livro, que é lá no comecinho, a graça sempre esteve com a gente. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por tua infinita graça derramada a cada um de nós, obrigado aí pela semana que nos destes, pelas vitórias, batalhas, mesmo as derrotas, Senhor, contigo nós seguimos em frente. Obrigado agora, porque vamos iniciar aqui mais um vídeo, mais uma lição. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos esse assunto, que é tão claro quando o teu Espírito nos esclarece, Pai. Então, mais uma vez, use aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, cada ouvinte também, porque nós devemos não ser um mar morto, né, para receber conhecimento, mas um rio a transbordar para aqueles que precisam conhecer-te. Usa-nos, ó Pai. Não somos dignos, mas são os méritos de Cristo Jesus que nós rogamos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, é você que começa. Vamos lá, vamos começar. Lição número 2. E a lição número 2, o título é Surpreendidos pela Graça. Seguindo aquele nosso modus operandi, né? Nós vamos primeiro falar um pouquinho da palavra graça. Temos algumas expressões, eu separei apenas 3 para vocês, né? A primeira é chen, que é graça, mas ela é uma palavra assim que é num sentido de
encanto, favor, bondade, benevolência também, mas é mais nesse sentido de encanto. A palavra hesed, ela é um conceito que ele é mais profundo e mais ligado à bondade, amor, fidelidade, misericórdia. Hesed geralmente é traduzido, inclusive, por misericórdia. Não é tão traduzido assim por graça. E a expressão Rinan, que ela é traduzida, é uma graça sem causa, muitas vezes até injusta. No verso áureo, no verso para memorizar, nós temos ali, está lá em Hebreus, né, 11:31, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Bom, a primeira coisa que a gente destaca aqui, gente, é a profissão de Raabe, né? E não no grego, né? Ali está em Hebreus, mas eu vou lá no original, lá no livro de Josué, a expressão utilizada para Raabe é zuná, que é prostituta, né? Que já a coloca numa posição social marginalizada. Nós temos algumas características de Raabe aqui, coragem, astúcia, mas a principal dela, e por isso que ela está lá no livro de Hebreus, entre os heróis, né, os heróis da fé, que é a emuná, que é uma convicção, mas ao mesmo tempo é uma missão, é uma função, é um cargo. Raabe é um personagem, gente, que ela tem uma característica que é a liminaridade. O que é isso? Ela vive no limiar, ela vive nas fronteiras sociais. Ali ela está naquele muro, mas é um limiar, o personagem dela, o tempo e o espaço, o cronotopo, cronotopo é isso, é tempo e espaço. Ele reflete uma imagem discursiva, ao mesmo tempo religiosa e política. Nós vemos ali, né, alguns temas centrais na história de Raabe, fé e salvação, mas também tem uma tensão, a tensão é ética. A Raabe, ela mente para proteger os espiões, isso levanta certas questões éticas, mas a narrativa parece justificar aquilo, quando é feito em favor de vida, de justiça, mostrando que aquela emuná, aquela fidelidade a Deus pode exigir romper certos sistemas injustos. Aí nós entramos num ponto, gente. O texto de Josué, ele não traz para a gente detalhes, não só o texto de Josué, textos do Velho Testamento como um todo, ele não traz detalhes, por exemplo, aqui no caso de Raabe, da vivência de Raabe, de tudo que ela passou até aquele momento, de tudo que ela, muitas vezes não sabemos direito, a discriminação daquele povo, o porquê que ela, que tipo de histórias pela qual ela passou, para ela reconhecer a esse Deus de Israel. Talvez tenha uma história magnífica, que nós não temos esse texto e não sabemos essa motivação, né? Então nós temos ali uma estrutura narrativa na história dela, que está ligada a Josué, e o envio dos espiões, o acolhimento e o esconderijo que ela proporcionou, uma profissão de fé e uma negociação, um plano de fuga e um sinal que foi dado a ela, que é um cordão. E um cumprimento da promessa depois, quando veio a destruição de Jericó. Nós não sabemos o que aconteceu antes da história dela, as vivências que ela teve ali em Jericó até então. Mas nós temos lições éticas aqui, a graça de Deus rompendo barreiras sociais e religiosas, naquele cronotopo que vive naquele linear político e religioso. Temos um agir humano de Raabe ali, cooperando ativamente
para esse plano divino, mas nós tem alguns detalhes ali. Esse cronotopo no limiar, nós temos uma esfera de um poder hegemônico ali, Jericó, nós não sabemos as vivências dela, outras histórias, que é representada por um rei, por uma ordem militar, por um discurso de proteção de uma cidade, uma manutenção de um status quo que nós não temos muita ideia, nós apenas deduzimos. E uma esfera discursiva libertadora, um Israel libertador, vinculado ao Deus Israel, com uma narrativa de justiça, conquista da terra. Raabe se situa nessa fronteira das duas esferas. A casa literalmente está sob uma muralha, simbolizando esse lugar de transição, aonde no texto tem essa tensão discursiva de todas essas vozes ali, o poder de Jericó, a voz dos espiões, a voz de Raabe, a voz de Deus ali, que ela é implícita dentro desse horizonte axiológico que nós deduzimos. Agora, esse horizonte axiológico de Jericó também é deduzido, então nós deduzimos muitas vezes que aconteciam coisas ruins por lá. Muitos pontos que eu coloco na minha caixinha da dúvida sobre histórias do Velho Testamento, eu coloco nessa caixinha da dúvida partindo desse ponto de vista, que essas questões de valor, essas questões axiológicas de vários povos, que acontecem coisas com eles que muitas vezes nós não entendemos porque o texto não traz um detalhar maior, ele simplesmente narra sob um ponto de vista e ele não se preocupa de mostrar detalhadamente vivências, histórias para como eu posso dizer, para construir a ideologia ou as vivências ou a forma com a qual eles viam o mundo daqueles povos que foram dominados por Israel. E, Ricardo, permita-me, né, aproveitando essa sua fala, né, que Pode falar. É um assunto da semana, e aí esse é o perigo, às vezes, da gente, ao assistir, por exemplo, uma série, ou assistir uma novela, que também tem um certo caráter de literatura de ficção, porém que usa alguns trechos bíblicos sagrados, mas para que se torne uma série, uma novela, os redatores acabam por preencher, fazer isso que você está falando. Eles têm que preencher algo que não está revelado na palavra. E nesses preenchimentos, os autores, né, da obra vão preencher conforme eles conseguirem, conforme ele achar, conforme o pensamento deles. Eu falo isso porque às vezes a pessoa assistiu certas coisas em certas novelas e fala, não sabia disso. Mas sabia do quê? Que alguma coisa aconteceu assim, não, mas a Bíblia não relata isso. Mas é que eu assisti lá na novela, que a novela era da Bíblia, né? E aí ele acha que aquilo não até cita no sermão, né, Lúcio? Até cita no sermão. Olha o perigo, né? Conforme eu vi na série. Então é muito importante o que o Ricardo está falando aí, sabe? Tem coisas que não estão reveladas e que não mostra o resto. Mas em obras de ficção atual, as obras, né? Os autores acabam trazendo isso. Mas era isso. Se eu puder contribuir um pouquinho também, Ricardo, só a questão de... Porque como você está colocando aí exatamente dentro do que você está colocando, e você está imprimindo um pouco no texto, um pouco da sua mentalidade também, no sentido de que você está colocando Raabe como se fosse uma pária da sociedade, mas isso não pode não ser totalmente verdadeiro, porque ela poderia ser uma sacerdotisa, porque como ela era uma prostituta, ela poderia ser uma prostituta cultual, ela poderia vir de uma família de prostitutas cultuais. Então, só para a gente ampliar um pouco o horizonte, né? Porque a gente, na nossa sociedade, as prostitutas geralmente elas são discriminadas, mas talvez naquela sociedade, eu estou trazendo isso porque o comentário bíblico, o comentário bíblico adventista, ele traz essa possibilidade. O texto se cala, né? Sobre a cultura ali daquela região, né? Mas
pode ser que ela fosse realmente uma prostituta, uma pária da sociedade, ou pode ser que ela tivesse uma posição elevada como sendo uma sacerdotisa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, sempre que se lê qualquer coisa dentro de uma determinada esfera discursiva, você constrói camadas de sentido. O texto não diz que ela é uma prostituta cultual, ritual ou qualquer coisa assim. Isso daí é uma ilação, é uma ilação teológica. Quando nós vamos ler, com certeza, nós trazemos, dentro dessa camada que nós construímos, nós procuramos trazer coisas da nossa época, coisas ligadas à nossa época, porque é uma maneira, inclusive, de tentar compreender. Corremos o risco de criar uma coisa chamada anacronismo. Trazemos coisas da nossa época que não têm relação com a época passada. Mas, ao mesmo tempo, quando o texto não traz uma definição clara, nós temos que dizer que isso está no campo da especulação. Pouco importa se está escrito em algum livro, sabe? A capacidade de interpretar os textos e entender o que é especulação e o que não é especulação não é dizer que o raciocínio é bom ou ruim. É simplesmente entender que tipo de raciocínio está sendo utilizado. Só isso. Então, quando a gente fala que tal coisa é uma especulação, significa que o cara que falou isso está errado? Não, só estou dizendo que é. Porque se o texto não te dá condições de você dizer categoricamente o que é especulação. Não tem outra palavra para isso. Continuando aqui. Vamos continuar construindo essa camada de sentidos. Nós temos aqui o posicionamento de Raabe aqui. Raabe, ela é autora de sua decisão. Ela assume ali a agência ao medir o rei, o negociador e os espiões. Ali existe um valor. Seu discurso carrega um juízo valorativo. Sei que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Está lá em Josué 2:11. Aqui ela assume uma posição ideológica que subverte o regime de Jericó. Sabemos por quê? Não sabemos, não há essa construção, sabe? Não há essa construção. Existe ali uma interação entre Raabe com os espias, existe um diálogo estratégico. E aqui tem uma dimensão ética. Raabe, uma mulher comum, desafia um discurso oficial a partir de sua experiência de vida que nós não sabemos qual é. Ela morava ali naquela região, ela morava numa região, vamos dizer, limítrofe. Ela estava ali, literalmente, numa casa em cima do muro. Isso pode ser um indicativo que diminua a possibilidade dela ser uma sacerdotisa. Porque senão traria no texto qualquer alusão à proximidade do templo ou alguma coisa assim. Mas, repito, continua na esfera da especulação. No texto, não tem indicativo para a gente saber do que se trata. Utiliza pura e simplesmente a expressão prostituta. Existe uma ruptura ali, uma resistência. O gesto dela é um ato responsivo que reorganiza a hierarquia e valores. Nós temos ali uma dinâmica, vida, fé e esperança, que são colocadas acima da obediência ao rei, a essa nacionalidade também dela, que não sabemos o porquê que ela rompe com isso. Existe uma produção de novos sentidos. Ao se aliar a Israel, ela gera um novo horizonte discursivo.
inclusive para a sua descendência. Isso também traz aqui um elemento na história, a criação de um novo horizonte discursivo para ela e para a sua descendência, para a genealogia futura. E, no caso, ligado à genealogia messiânica, inclusive, que também é uma construção de sentido que faz um diálogo com outros livros que foram conectados àquilo que chamamos de Bíblia hoje. Então, nós temos, com relação a Raabe, nós temos isso. E agora nós partimos para a lição de sábado e a primeira pergunta, que diz o seguinte: por que eu fiz isso? De novo, vocês lembram que eu falei que no texto nós não temos elementos para saber o porquê que Raabe fez aquilo, mas essa pergunta não está se referindo a Raabe. Essa pergunta está se referindo ao povo de Israel. E quando a gente chegar na lição de domingo, nós vamos entender por quê. Porque esse evento é a segunda vez que acontece. Mas eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente, e ao mesmo tempo eu vou fazer uma propaganda rapidamente. Eu estou vendo o tempo ali, vou tentar ocupar apenas uns 2 minutos. Coloca aquela imagem ali para a gente, Lúcio. Por que nós fazemos isso? Esse livro que vocês estão vendo aí na tela, no princípio, enquanto o herói de 999 faces dormia, desse autor aqui, esse autor é um cara muito maneiro, sabe? Ele se propôs a escrever um livro que viaja pela história do pensamento humano, pela história do pensamento não só ocidental, oriental. Ele mistura nesse texto alegorias de vários, aquilo que se chama de mitos, mas brincando com metalinguagem, com histórias contemporâneas e também trabalhando com alegorias que transformam em figuras concretas tudo aquilo que está ligado aos saberes humanos, aos saberes desenvolvidos pelo ser humano ao longo da história da humanidade. Então, por exemplo, eu vou colocar uma outra imagem aqui e eu vou explicar um pouquinho disso, que vai tentar responder aquela pergunta: por que fazemos isso de novo? Eu vou remover isso aqui do palco e vou colocar esta outra imagem. Um instante. Remover do estúdio. Arquivo de imagem. E daí vou mostrar para vocês. E depois vamos tentar responder aquela pergunta. Arquivo de imagem. Aqui. Pode colocar lá, Lúcio. Já foi? Chegou aí. Bom, aí, essa imagem aí. Vocês estão vendo essas 3 esferas aqui? Essas 3 esferas, elas simbolizam 3 formas primordiais do conhecimento humano. E que isso aqui vai nos ajudar a desenvolver, a entender, tentar responder aquela pergunta. Vejam bem, gente, eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravação, todo cristão memorizou rapidamente, rapidamente talvez não, né? Mas sabe muito bem a alternância dos impérios na história da humanidade. Por quê? Por causa das imagens mentais construídas, o sonho de Nabucodonosor, o sonho de Daniel. Então todo mundo sabe que é Babilônia, Império Medo-Persa, Greco-Macedônico, é o Império Romano, os povos bárbaros, e aí vai a história. Essas imagens mentais é que facilitam entender pensamentos complexos. E por isso que Cristo fala em parábolas. Porque essa construção cria sinapses e os conhecimentos complexos são fixados mais facilmente. Aqui, essas 3 esferas, elas simbolizam o quê? 3 dificuldades do conhecimento humano. A primeira dificuldade do conhecimento humano, eu vou colocar uma outra imagem que vai ficar mais fácil para vocês assimilarem. Aqui. Uma outra imagem
que vai trazer justamente o que significa essas 3 esferas. Eu vou tirar essa daqui e colocar ela agora. Espera um segundo. Sempre que nós formos tentar encontrar justificativa para qualquer coisa, nós criamos um enunciado, uma proposição, uma frase, e para dar causa ou justificativa de veracidade, nós precisamos de uma outra. E o que acontece? Primeira coisa, para resolver esse problema, nós muitas vezes encontramos um raciocínio que é circularidade. Encontramos uma proposição, uma outra proposição, uma outra proposição, uma outra proposição, e assim por diante. E dentro dessa circularidade, nós vamos ter, entre várias proposições, nós vamos tentar encontrar coerência, conexões entre elas, para resolver esse problema da circularidade que leva a uma busca infinita por justificativas. O segundo problema do conhecimento é a regressão ao infinito, que leva àquilo que chamam de infinitismo. Você vai procurando justificativas cada vez mais simples que vão levar você ao infinito. Uma hora você vai ter que parar, não vai ter jeito. A outra maneira é o dogmatismo. O dogmatismo, você aceita aquilo como dogma, você não responde aquilo, você aceita como dogma e você para. Você não vai até o infinito. Chega um momento que você para, você aceita como dogma e todo o resto você constrói. Para tentar solucionar isso, surgiu um tipo de pensamento chamado fundacionalismo, que cria-se uma base teórica e metodológica, uma fundação, para que todo o resto do conhecimento vá sendo construído a partir dali. Então, aquelas 3 esferas lá daquele livro que eu mostrei para vocês, elas simbolizam isso aqui, esse tipo de coisa. As justificativas que nós vamos encontrando ao longo da nossa vida, elas vão formando aquilo que nós podemos chamar de ou experiência ou vivência. Vivência. Nós podemos... O saber religioso, geralmente, ele é dogmático. Geralmente, o saber religioso, ele é dogmático. Os saberes metafísicos, eles podem recorrer ou ao infinitismo ou ao coerentismo. Os saberes filosóficos também, mais ao coerentismo. Mas os saberes científicos, então tem ali toda uma... Dependendo da base teórica e metodológica, mas eles sempre vão girar em torno daquelas 3 esferas. Sempre. Independente do autor, independente se é saber mitológico, religioso, metafísico, filosófico, científico, sempre gira em torno isso daqui, vocês estão vendo que são 3 aqui, inclusive isso aqui tem um nome, chama-se trilema de Mulhausen. E nós construímos a nossa experiência, a nossa ideologia, buscando essas justificativas dentro desse problema, desse trilema de Mulhausen aqui, e quando isso se solidifica, nós tendemos a responder mais rapidamente, aceitar mais rapidamente o discurso X ou o discurso Y. E por isso que nós, muitas das vezes, fazemos isso de novo. Porque para resolver esse problema que é inerente ao conhecimento humano, nós estabilizamos ideologia, macrocosmo, seja lá qual a expressão, experiência, e essas experiências, essas vivências, elas concretizam travas que nos fazem aceitar melhor um discurso do que outro. E por isso que nós cometemos os mesmos erros de novo. E por isso que eu estou falando que na história de Raabe, nós não temos os dados para saber o que aconteceu. Na história do povo de Israel, nós temos. A Torá é exaustiva em construir essa vivência deste povo para demonstrar como é a ideologia deles, para mostrar como que são essas vivências deles. Eles são pessoas teimosas, eles são pessoas que cometem os mesmos erros,
eles são pessoas que desprezam a experiência visual, os milagres, ou seja, são exatamente como nós. Nós construímos os heróis de Israel e muitas vezes nós pegamos aqueles discursos do povo, é o povo de Deus, é o povo de Deus. A construção do povo de Deus na Torá, apontando essa, é a pior possível. E o ponto principal é que ali nós estamos sendo descritos. Quando nós temos o discurso religioso do sagrado e do profano, o eterno é o sagrado, nós somos o profano. Nós que chegamos com os nossos pecados, nós que jogamos o nosso pecado no cordeiro. Aí se asperge o sangue, e esse sangue que é o pecado vai para o Mishkan-Kodesh, contamina o sagrado. Nós é que somos. Então, por quê? Porque isso faz parte da natureza humana, está lá no princípio, está lá no Bereshit. No final do vídeo eu vou dizer sobre aquele livro, ele está à venda, eu vou dizer quem é o autor dele. Eu vou continuar falando na ponta da linha, porque eu já estou bem avançado no tempo. Provavelmente todos nós já dissemos essas palavras. Afinal, não só a história se repete e a humanidade continua a fazer as mesmas coisas, mas nós mesmos individualmente tropeçamos nas mesmas falhas, em razão das nossas vivências, em razão da nossa natureza. Isso não está na ponta da linha, isso é o que eu estou dizendo. Quantas vezes repetimos os mesmos erros? Israel recebeu uma segunda chance de entrar na Terra Prometida. E Josué levou essa missão a sério. Primeiro passo, ele entra... primeiro passo era compreender bem o desafio pela frente. Eu vou seguir aqui, porque na história a gente vai ver tudo isso que está aqui. As expectativas eram altas, mas a última vez que Israel esteve na fronteira teve a mesma tarefa, experimentou um fracasso gigantesco. Eu vou falar sobre isso no domingo, já entrando no domingo. Na primeira pergunta, o autor da lição ele vai perguntar o seguinte, ali na segunda chance, né? Ele vai pedir para ler Josué, Números, uma série de versículos, que eu não vou citar todos eles aqui, porque Josué começou a missão de conquistar a Terra Prometida enviando espias. Eu vou trazer a minha resposta, depois eu trago a resposta da ponta da linha do autor. Primeira coisa, por que a missão começou com os espias? Existe ali uma continuidade histórica, tem uma memória coletiva aqui. Lá em Números 13, 14, narra a primeira missão dos espias, ordenada por Deus a Moisés. Envie homens para espiar a terra de Canaã. Está lá em Números 13, 1 e 2. O resultado foi dramático. 10 espias, dos 12 espias, desanimaram o povo. Geraram medo, rebelião e 40 anos de peregrinação no deserto, diga-se de passagem, né? Aí lá em Josué 2:1, ecoa essa memória desses 40 anos no deserto, em razão deles terem desanimado, né? Ali quando eles chegaram à Terra Prometida. Mas dessa vez Josué ele age de modo diferente. Ele não são 10, são só 2. E vai de forma secreta, evitando mobilização de toda a comunidade, para justamente tentar impedir aquele medo coletivo de que paralisou na primeira vez que eles foram. Então tem uma dimensão estratégica aqui na história, tem toda uma questão logística. Ele manda para avaliar o estado da cidade, fortificação, a moral da população, assim por diante, determinar a melhor forma de ataque, no caso de Jericó, né, essencial para a entrada ali em Canaã, e coletar informações para planejar essa invasão. Mas também tem um lado teológico, tem uma dimensão teológica, não tem só essa dimensão estratégica. Lá em Números, a missão revelou a incredulidade do povo. Eles viram os gigantes, sentiram-se como gafanhotos, lá em Números 13, 33. Em Josué, a missão já revelou o temor dos cananeus e a soberania de Deus. Raabe diz: todos os moradores da terra estão desanimados, com medo. Assim, a espiagem agora confirma que Deus havia entregue a terra, fortalecendo a fé, a emuná, né, de Israel. Aí tem uma função narrativa aqui. Lá em Números, a missão marca um ponto de ruptura. O povo não entra na terra por causa da falta de fé. Em Josué, ela é marcada justamente por uma restauração. O povo agora entra na terra com uma fé renovada. Há um claro contraponto narrativo aqui, que antes era uma falha
e um atraso, agora se torna confiança um avanço. Tem uma lição ética e teológica também aqui. Deus permite o envio dos espias não porque ele precisava de informações, mas porque o povo precisava de uma ligeira confirmação concreta para agir com coragem. A missão serve como um ato de ensino, um ato pedagógico ali. Mostra também que a história não é repetida de forma idêntica. A experiência passada ela é trazida, obviamente, tem uma memória coletiva, mas agora é transformada em uma maturidade espiritual. Aí o autor da lição, na ponta da linha, ele vai fazer o quê? Vou trazer a resposta dele. Ele fala, Sintim, o lugar onde 2 espias foram enviados nos lembra de 2 episódios negativos, que eu já falei. O primeiro é outra história, que está em Números, que eu já falei também qual é, né, que teve aquele... O outro incidente ocorrido em Sitim representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança, influenciadas por Balaão. Os israelitas se envolveram em orgias. Ele vai fazer um paralelo aqui com a história de Balaão e os moabitas, e adoraram outros deuses. Diante disso surge uma questão crucial. O povo repetiria o fracasso na fronteira da Terra Prometida? O autor daí ele vai fazer um outro diálogo agora aqui com Pedro, que está lá na pergunta 2. Ele pede para ler várias passagens, não vou dizer quais são, mas eu separei aqui para fazer essa análise. Nós temos ali, gente, João 18:16, Pedro nega Jesus por 3 vezes na noite da prisão, apesar de ter prometido fidelidade. A sua negação é marcada pelo medo, pressão social, fraqueza humana. O episódio revela o fracasso pessoal de Pedro. Nós temos lá João 21:15 lá. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro e faz 3 perguntas. Tu me amas? A pergunta é um ato ali de restauração, né? Tem essa questão das 3. Tem um paralelo com o povo aqui e a nação. Lá em Números, Israel falhou diante desse teste de fé. Eles se recusaram a entrar em Canaã por medo. Lá em Josué, uma nova geração recebe a oportunidade de corrigir o erro e entra na Terra Prometida. Qual que é a semelhança aqui? Nós temos ali um fracasso inicial, tanto de Israel quanto de Pedro, por medo dos gigantes, ali no caso de Pedro, por medo dos servos, soldados, a questão da negação. Ali tem a consequência do erro, são 40 anos de peregrinação no deserto. A consequência do erro de Pedro, culpa, amargura, choro. Aí tem uma segunda chance, uma nova geração, né, ali com Josué, que cruza o Jordão de novo, toma Jericó. Aí Jesus dá 3 oportunidades para Pedro declarar o amor, que eu já vou explicar um pouco disso. Tem a restauração, o povo entra em Canaã. Tem a restauração do apóstolo, que vira um dos líderes da igreja. O papel da graça, Deus permaneceu fiel e conduziu o povo, assim como Jesus perdoou Pedro e o transformou num apóstolo. O resultado final, vitória, tanto de um quanto de outro. Tem uma questão aqui, gente, no texto de Pedro, que diz o seguinte, ó, João, a primeira vez que ele faz a pergunta, Simão, filho de João, me amas? Ele usa a palavra ágapas. A mim, mais a mim do que esse? E Pedro responde, amo, mas no texto está filis, que é um amor mais filial, de amizade. O ágape é um amor mais incondicional, mais nobre. Jesus pergunta de novo, ágapas, e Pedro responde de novo. E aí, na terceira pergunta, é utilizado no texto, quando Jesus faz a pergunta, Jesus desce ao nível de Pedro e pergunta, Simão, tu me amas? E aí utiliza filis. E aí Pedro responde, meio entristecido, talvez, e a palavra ali é filis. A expressão ágape é um amor elevado, e filis é um amor de amizade, afeição. Então aqui tem um movimento, um diálogo, tem uma coreografia verbal aqui. Jesus começa no alto, insiste nesse alto, e depois ele desce ao nível do Pedro e faz essa pergunta, né? Então esse paralelo com Israel aqui, Israel não foi chamado por um amor heróico de imediato. Deus respeitou o tempo de maturação daquele povo, assim como Deus desceu para o nível do Pedro, na frase aqui. Assim como Deus desceu para o nível do povo, respeitando aquele momento de maturação, e Jesus também fez o mesmo nessa frase.
Então nós temos esse paralelo aqui, digamos, espiritual. Aí seguindo na ponta da linha, já passando para Alexandre, essas são as semelhanças que eu enxergo. O autor enxerga o seguinte: o Senhor é um Deus das segundas chances, e muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, já falamos lá no começo do que seria, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que não merecemos. O ensino da Bíblia está repleto de conceitos de graça. Deus, em sua graça, oferece a todos possibilidade de um novo começo. O próprio Pedro experimentou essa graça, exortou a igreja a crescer em graça. E as notícias ficaram ainda melhores. Recebemos muito mais do que a segunda chance, não é mesmo? O que seria de nós se não tivesse um recomeço? É com você agora, Alexandre. Obrigado, Ricardo. Partindo primeiro da noção de graça, tem uma definição já antiga na igreja de graça e de misericórdia que eu acredito que resiste ao longo do tempo, porque é muito bonito. Graça se trata de Deus me dar aquilo que eu não mereço. E misericórdia se trata de Deus não me dar aquilo que eu mereço. Porque eu mereci a morte e Ele me dá a vida. Então, isso é graça. Uma outra questão interessante sobre os espias que eu fiquei pensando quando eu li essa passagem algumas vezes, hoje, é como o número dos espias diverge, né? Na primeira missão, da qual Josué e Caleb fazem parte, são 12 espias, um de cada tribo. E só 2 permanecem fiéis e falam, não, vamos tomar a terra, que é Josué e Caleb. Quando Josué vai mandar os espias, ele não manda 12, ele manda 2. Eu leio isso, e aí é interessante a conversa do Ricardo com o Marcos André, né? Porque, assim, Raabe era uma prostituta ritual, é a interpretação. Raabe não era uma prostituta ritual, é a interpretação. Por que tem 2? É a interpretação. No final, a gente está escrevendo um tequinho do texto cada vez que lê ele, né? A gente imprime significado ali. E aí, eu entendo esse ato de mandar 2 espias e não 12, como quem diz assim, olha, só estão indo agora os representantes daqueles que encararam, que tinham a ideia de ir para frente. Na primeira vez foi 12, não deu certo. Então agora eu vou mandar só 2, que é só os que vão confirmar. Os outros 10 não precisam. E é interessante porque esses 2 espias, eles vão parar na casa da prostituta Raabe. E a primeira identificação, né, de Raabe já é prostituta. Sobre a prostituição ritual, algumas coisinhas que eu acho que é interessante a gente demarcar é que, às vezes, quando a gente vai para essa análise do passado, a gente tem a impressão de que as coisas eram eminentemente separadas, né? A nossa concepção de religiosidade é uma religiosidade uma religião que está muito institucionalizada e uma religião que está muito restrita à atividade eclesiástica. Então, o que é religião? Religião é quando eu estou na igreja. Mas quando a gente vai para essas comunidades, quando a gente vai para as culturas não só orientais, mas para a cultura grega também, mas nesse caso não é cultura grega, muito do que a gente fala de prostituição ritual vem de templos gregos, mas agora falando da prostituição no Antigo Oriente Próximo, dessa prostituição ritual, é de que as coisas se mesclam, sabe? Às vezes o cara queria só fazer, conseguiu a companhia da prostituta, mas isso não se separa do culto, entende? As coisas não estavam diversas. A gente vê um exemplo parecido com isso quando fala da alimentação, por exemplo. A gente tem aqui no Brasil, e a gente está aqui no Paraná, muitos abatedouros de ave
em que se mata o animal para mercado halal, né? Para o mercado islâmico. E esses animais, eles têm que ser mortos de uma forma específica, eles têm que ser sangrados de uma forma específica e tem que ter uma reza específica no momento em que o animal é abatido. Isso é religião ou isso é alimentação? É as duas coisas. Porque a noção não é essa noção cindida nossa de que a religião ela ocupa só uma esfera da vida e todas as outras coisas ocupam outras esferas e fica tudo hermético assim. Não é. Então, Raabe poderia ser uma prostituta ritual e era uma prostituta, e não era uma prostituta ritual e era uma prostituta, e as coisas são muito mais fluidas, né? Muito mais confusas. Fato é que Raabe acolhe os espias, ela mente para proteger os espias, e aí eu acho ótimo, né? Porque por ser um texto da Bíblia, a gente às vezes vai ler querendo achar a regra de como agir em tudo, né? E aí fica falando assim, pode mentir ou não pode mentir? Raabe fez certo em mentir, Raabe fez errado em mentir. Me lembra uma cena da obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa, em que, não sei se vocês vão lembrar, quem lê o livro, em que está reunido todo um concílio de padres ali na Idade Média, e aí eles estão conversando e a fala do presidente da mesa mais ou menos assim, nós reunimos esse encontro de eminências da igreja para definir uma questão fundamental que tem abalado a fé há 1000 anos. Jesus tinha ou não tinha uma carteira? Sabe? É mais ou menos esse tipo de coisa. Poxa vida! Os caras estavam se escondendo na casa da prostituta. E o grande problema é se ela mentiu ou se ela não mentiu, sabe? A questão não é essa. A cena é deles indo no lugar que era mais inesperado, indo no lugar que seria recebido, indo no lugar em que viajantes paravam. Então, provavelmente, Raabe prestava serviços de prostituição na sua casa, e provavelmente essa casa era uma casa que recebia viajantes estrangeiros, e ela não perguntava a origem desses viajantes, eles só paravam ali para fazer os serviços, e aí ela esconde essa galera. E ela os acolhe e os protege. Ricardo quer falar, tá contigo. Só dar um detalhe, a Midrash, ela coloca Raabe como uma das 4 mulheres mais belas, ao lado de Sara, Abigail e Esther. Pode continuar. Aí assim, né? A gente está no nível da tradição judaica. Pode ser que fosse, pode ser que não fosse. Não, e até hoje os judeus entoam cânticos para Raabe, tá? Olha, eu tenho a minha convicção que a mulher mais bonita que já pisou na Terra, logo depois da minha esposa, era Eva. Sério? Eva, lógico. Porque Eva nasceu sem pecado, num mundo perfeito, era 4 metros e pouco de mulher, e o Adão, com certeza, era o homem mais bonito que já pisou nessa terra, né? Porque nasceu sem pecado, trocentos metros de homem também. Como, Ricardo? Não. Adão é depois de Jesus, que não tinha beleza nem formosura, mas... Agora, seguindo, e voltando para o fio, né? Raabe os acolhe, mas Raabe tem uma motivação para acolhê-los. Ela fala para eles o seguinte: desfaleceu o povo, o Senhor vos deu essa terra.
Então, Raabe, ela já manifestava aqui fé. Ela manifestava aqui uma crença e uma confiança de que Deus iria dar a vitória para esse povo. E aquela nação de gigantes, aquela nação de poderosos, ela estava de coração derretido. Ela estava desfalecida. E aí a gente vai para o texto de Hebreus 11:31, e a gente vê Raabe figurando entre os heróis da fé, falando que ela recebeu esses espias pela fé. E quando a gente vai para Tiago, capítulo 2, verso 25, nós temos Raabe sendo justificada pelas obras. E aí eu acho muito legal, porque ela está figurando entre os heróis da fé, e quando vai lá para Tiago, fala assim, não foi só pela fé que Raabe foi justificada. Raabe foi justificada pelas suas obras, porque ela não só acreditou que Deus iria conquistar a cidade, entregar a cidade para o povo, só que ela agiu de acordo com essa crença, recolhendo, protegendo e salvando a vida dos espias. Essa relação entre fé e obras, que está lá em Tiago, ela é bem interessante, ela ajuda a gente a se situar. A fé, ela não vem como uma crença dissociada de prática. A fé é sempre operante. A fé só é fé na medida em que eu acredito e, por acreditar, ajo de acordo com essas crenças. Então, a fé, ela existe sempre em ato. A fé existe sempre em movimento. Fé não é um lugar que se conquista, fé não é um lugar que se chega, fé não é uma crença, um discernimento. Fé é o próprio movimento de uma vida em conformidade com uma crença, com uma ética. Ou aquilo que o Ricardo fala repetidas e repetidas vezes, né? A fé, ela vem numa noção de ministério, de propósito, ela vem com uma ação ou com um sentido de função. Caminhando agora para a lição de terça-feira, a gente tem ali a conversa de Raabe com os espias, quando ela pede para os espias algo. Ela pede o seguinte, ó, eu sei que a cidade vai ser destruída, eu sei que isso aqui vai cair, eu sei de tudo isso. Mas da forma como eu usei de misericórdia convosco, eu peço que vocês conservem com vida a mim, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos e às minhas irmãs. Os espias, eles concordam com isso. E a resposta à ação de fé de Raabe é que os espias lhe garantem salvo-conduto, com algumas condições, é claro. A primeira condição é que todas essas pessoas, no momento da queda da cidade, estivessem dentro da casa de Raabe. E a segunda condição é de que Raabe estendesse na sua janela um cordão vermelho escarlate, que ela utilizou para que os espias descessem da janela sobre a muralha e conseguissem fugir da cidade. Esse cordão de escarlate, ele existe em paralelo aqui à cor do sangue de Cristo, ele existe em paralelo aqui ao sangue do cordeiro que era passado sobre o umbral das portas na Páscoa. Então quer dizer, Raabe, em suas obras, foi salva pela graça. A fé de Raabe a mobilizou para uma vida e para uma ação, e essa ação permitiu que Raabe entrasse em contato com a graça. Raabe não foi salva e a sua família não foi salva porque mereceram. Foram salvos porque a misericórdia de Deus os alcançou. E agora a gente passa a bola para o Marcos André na quarta-feira. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ricardo. O Lúcio também pelos
pelos comentários, né? Eu fico para o final, eu sou privilegiado, né? Porque eu já venho recebendo conteúdo, né? E eu já consigo sintetizar muita coisa para que eu possa chegar aqui, né? É muito interessante, né? Que a gente na nossa mentalidade moderna, né? Especialmente fora desse contexto oriental, nós gostamos de criar dicotomia, né? Gostamos de criar, separar as coisas, mas não tem isso na mentalidade bíblica, né? A fé e as obras, elas vão agindo em paralelo, né? E a fé fomenta a obra, bem como a obra também fomenta a fé, né? Então, assim, e nós podemos experimentar isso hoje, né? Quando nós trabalhamos para Deus e Deus vai nos dando mais instruções, né? Lá em Atos 5:32 diz que aqueles que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que obedecem, né? Então, quanto mais nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, mais o Espírito Santo ele tem prazer em trabalhar em nós e trabalhar também através de nós, né? A história de Raabe, ela é bastante interessante, porque as instruções que foram dadas para ela lá, elas ainda são instruções úteis para nós hoje, né? Porque em breve o juízo virá sobre esse mundo e virá sobre todo o mundo, né? E aí a Bíblia nos diz em Romanos 10, verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim como Raabe naquele momento ali, né? Ela deixou bem claro que ela conhecia a fama do Senhor, né? E tremiam diante do conhecimento que tinham, né? Então a Raabe ali, ela não foi salva somente pelas suas obras, e não foi salva sozinha também, mas ela passou ela levou a salvação a toda a sua família, todo o seu lar, né? Que remete também lá a Atos, né? Quando Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você vê que a história bíblica, ela não é uma história, ela não tem fases, não tem dicotomia, ela vai acontecendo dentro do mesmo contexto, e a graça, ela está presente em todo o tempo, as obras estão presentes em todo o tempo, né? E o Ricardo bem lembrou que Raabe, ela não só foi salva, mas ela passou a fazer parte da família de Judá e entrou na árvore genealógica de Jesus. Ela está lá, se você ler lá em Mateus 1, né, verso 5, está lá o nome de Raabe dentro da genealogia de Jesus. O nome de mulher nem entrava, mas eles fizeram questão de destacar a prostituta Raabe, né? É interessante que o nome de prostituta vai acompanhando ela até lá o Novo Testamento, né? E a família de Jesus é uma família, aí entra a parte espiritual, né? Que a família de Jesus é uma família que tem espaço para todos nós, né? Tem assassinos, tem traidores como Davi, tem prostitutas como Raabe, tem moabitas como Ruth, né? Então a família de Jesus é uma família que já tem pessoas semelhantes a nós quando nós nos chegamos, né? Que é o convite que ele faz, né? Em Hebreus capítulo 2, verso 11, diz que o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Então, cara, nós somos chamados a fazer parte da família de Cristo, né? Da família de Deus, com toda a bagagem que nós temos. E outro aspecto que eu acho importante destacar aí na parte na história de Raabe, né, que o autor ele gastou um dia inteiro falando da questão da mentira, né, se é lícito ou não. O Alexandre destacou isso muito bem. Eu acho que a lição que fica dessa questão da mentira é que Deus permite a nossa manifestação de fé um passo de cada vez. A manifestação de fé que Raabe teve foi dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, e depois ela foi caminhando, dando novos passos, progredindo, né? Isso nos ensina, se nós estamos começando na fé, e às vezes a gente desanima por não ter as mesmas habilidades ou a mesma desenvoltura que aquelas pessoas que já estão caminhando há muito tempo,
mas também nos ensina a lidar com pessoas que estão caminhando, começando a caminhar na fé, né? Que às vezes nós queremos que eles tenham um comportamento como nós, que já estamos caminhando há muito tempo. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, né? A lidar com pessoas que estão dando os primeiros passos e sabendo que Deus aceita esses primeiros passos, porque ninguém vai ser salvo por dar passos largos, mas por estar caminhando na presença de Jesus, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Marcos, deixa eu aproveitar essa fala sua, que é importante. Eu gosto sempre daquele exemplo, quando você vê uma criancinha engatinhando, né, que você chega e fala assim, nossa, que criança perfeita. Daí você fala, perfeita como? Não trabalha, não tem nenhum título acadêmico, não fala, não come sozinha, né? E eu trago isso, né, para aproveitar aqui um pouco do tempo, porque a segunda pergunta aqui de sexta vai perguntar isso, ó. Pense em Raabe como um exemplo de fé. Quando reconhecer que alguém está se abrindo para Deus, mesmo que a sua vida ainda esteja longe do ideal bíblico, podemos reconhecer a fé dessas pessoas sem aprovar todas as suas práticas? Entendeu? Ou seja, você estava dando já a resposta, né? Sim, podemos, porque há um crescente, né? A pessoa, quando toma a decisão pelo batismo, quando ela se entrega a Cristo, não significa que ela é perfeita, né? Ela está começando a caminhada ainda, e temos anos e anos. Olha a minha caminhada, a caminhada de cada um aqui, né, na sua vida cristã, né? Olha quantas coisas eu aprendi nesse canal e quantas coisas ainda temos a aprender juntos aqui, discutindo e tudo mais. Então, a gente tem que ter paciência, né, com aquelas pessoas que estão dando seus primeiros passos na fé de acordo com o que eles já entenderam, né? Na lição de Êxodo, né, a lição passada que nós fizemos, teve uma ilustração interessante, né, que disse que uma criança lá no prézinho, ela sabe escrever o nome e ela é aprovada, né? Agora, se o cara chega na faculdade e fala, eu sei escrever meu nomezinho, ele não vai ser aprovado, né? Então, depende que as coisas estão mudando. Pois é. Mas assim, a questão é que nós também, na vida espiritual, nós temos a fase que nós sabemos escrever nosso nomezinho, tem a fase que nós sabemos o alfabeto inteiro, e vai caminhando também assim, né? Aí o autor aqui pula direto lá para o capítulo 9 de Josué, para falar do povo de Gibeão, né? Os gibeonitas. Eles também compreenderam as verdades, algumas verdades ali a respeito do Deus de Israel, né? Especialmente nós devemos compreender o contexto aqui, né? Como teve um pulo muito grande, as histórias que estão no meio, né? Então eles, além das histórias que Raabe conhecia, eles também conheciam a história da queda de Jericó, da queda de Ai, né? Que eles viram então que aquele povo que estava avançando ali, eles não eram uma lenda o que se dizia sobre eles, mas eles estavam agora presenciando que realmente eles iriam conquistar toda aquela região, né? E aí eles usam uma estratégia diferente da estratégia de Raabe em alguns pontos, mas semelhante também em alguns pontos, né? Eles também mentiram, eles também usaram de astúcia ali para conseguir a sua para quem não sabe da história, né, e ainda não leu aí o texto, eles se vestem com umas roupas bem surradas, pegam uns pães velhos, né, e eles vão até o povo lá de Israel e fazem uma aliança. O povo ali os líderes, né, no caso Josué e os demais líderes ali, eles deveriam ter consultado a Deus para saber se poderiam ou não fazer uma aliança com aquele povo, mas eles se apresentaram como um povo de uma terra muito distante e fizeram uma aliança em nome do Senhor. O autor trata bastante aqui a respeito da questão da astúcia, né, o significado dessa palavra, que ela pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto. Então, mas ele termina aqui dizendo que por trás das suas ações traiçoeiras havia a intenção menos destrutiva de autopreservação. Então, eles não estavam mentindo eles não estavam criando astúcia para combater, mas para criar uma aliança, né? Então, em seguida, os gibeonitas, né, eles são incluídos ali no povo de Deus, porém,
com algumas restrições. E eu vou até pedir o Lúcio para separar aí depois para a gente ler, Deuteronômio capítulo 20, versos 10 a 12. Então, a questão ali dos gibeonitas, né, é que eles reconheceram no povo de Israel um povo que cumpria, que era fiel às suas alianças, que cumpria aquilo que eles tratavam em nome do Senhor. Então, a fama do povo de Israel ela era muito mais do que a de um povo guerreiro, muito mais do que um povo que destruía e dominava a cidade, mas de um povo que era civilizado e que respeitaria. Você imagina, né? Hoje, se nós fôssemos aí numa favela aqui do Rio de Janeiro e usássemos lá de astúcia para enganar lá os traficantes, quando eles descobrissem o engano, nós seríamos mortos, porque eles têm as regras de conduta deles lá e não respeitam a vida, não respeitam as alianças, não respeitam os tratos, né? Então, quando eles fizeram esse trato ali com o povo de Israel, eles sabiam que estavam tratando com um povo que honrava a sua palavra. Então, a fama do povo de Israel se espalhava muito além do fato de que eles eram guerreiros. E aí é muito interessante a gente pensar, né, a respeito do que nós estamos como igreja, como nós estamos sendo conhecidos na nossa comunidade. Será que nós somos conhecidos somente como aquele povo que não bebe café, ou como aquele povo que não faz nada no sábado? Ou será que nós temos aí demonstrado o amor de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor? É interessante a gente pensar sobre isso, sobre que tipo de testemunho nós estamos dando, né? Será que nós somos conhecidos como pessoas que honram com os seus tratos, né? É interessante, né, que hoje dentro das igrejas cria-se um debate político e um debate político que envolve crenças muito distintas em alguns pontos, né? Mas o fato de nós nos dizermos adventistas do sétimo dia, e principalmente cristãos, já deveria dizer para todas as pessoas quais são os nossos valores. Nós não precisaríamos de outros títulos, tipo eu sou de esquerda, eu sou de direita, ou sou desse ou daquele partido. Nós poderíamos deveríamos, né, simplesmente pelo fato de sermos conhecidos como cristãos, nós deveríamos ser conhecidos na nossa sociedade pela nossa condição, né? Pelos nossos princípios, né? E aí, na parte de quinta-feira, graça surpreendente. E aí os israelitas cumpriram o voto, mesmo depois de descobrir ali que os gibeonitas, na verdade, eram vizinhos, né? E os gibeonitas, eles passaram, então, de uma forma até estranha para nós hoje, eles passaram a fazer parte do povo de Deus, né? E aí o autor diz aqui que o povo de Deus precisava cumprir os seus votos, né? Isso era lei, precisava ter muito cuidado com os votos que fazia, porque eles precisavam cumprir especialmente votos feitos em nome de Deus. E então nós precisamos ainda hoje, né, ser prudentes com aquilo que nós tratamos, com a nossa palavra e tudo mais, né? Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você não precisa ficar jurando, apenas honre a sua palavra, né? Então, com o juramento feito, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado aos gibeonitas, que foram designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus. Ou seja, eles passaram a trabalhar agora no santuário, né? Para servir o santuário, ainda que como escravos, mas aí nós precisaríamos entrar num contexto completamente diferente do nosso para determinar qual era a servidão que eles estavam sujeitos ali, né? E a resposta de Josué foi destacada ali pelo serviço que eles iam prestar na casa de Deus, e isso transformou então a maldição, transformou aquela traição em uma bênção para os gibeonitas. E aí o autor diz aqui que em muitos momentos nós vamos nos colocar em posições em que nós vamos ter que decidir entre uma coisa e outra, e é sempre bom consultarmos a palavra de Deus, consultarmos a vontade de Deus, né, como líderes
do povo de Deus, ou mesmo como líderes da nossa própria vida, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós precisamos buscar a Deus para entender aquilo que as decisões que nós precisamos tomar. Aí mostra que os gibeonitas, eles estavam presentes lá na reconstrução, depois que eles voltaram de Babilônia. Neemias 7, verso 25, diz que eles ainda permaneciam entre o povo de Deus que retornou do Egito, né? Então eles passaram realmente a fazer parte do povo de Deus ali, né? Então a consequência para eles foi que eles se converteram, vamos dizer assim, né? Então nessa história dos gibeonitas, eles acabaram, apesar de todas as artimanhas, cumprindo aquilo que Deus já havia determinado, né? Aqui houve uma misericórdia com eles, né? Mas Deus já tinha determinado essa misericórdia. Eu vou pedir o Lúcio para colocar aí, porque quando o povo foi instruído por Moisés, inspirado por Deus, para ir à terra, né? Para conquistar a terra, olha só qual foi uma das leis que foram determinadas por Deus. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoará paz, né? Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se acha nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá, que é o que aconteceu aqui com os gibeonitas. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. Então a guerra não era a primeira opção. Deus não havia determinado que a guerra fosse a primeira opção. A primeira opção era a paz. A primeira opção era que as pessoas fossem inclusas entre o povo de Deus, ainda que pela servidão, mas como os gibeonitas, né, pela servidão, eles deveriam, primeiro, ser tratados das formas como, por exemplo, o sábado era para o estrangeiro, para o servo, né? As leis de alimentação, a Páscoa era para os servos também. Então, eles acabavam sendo inclusos ali no povo de Deus, e como os gibeonitas, muitas outras nações poderiam ter sido beneficiadas com a salvação e fazer parte do povo de Deus. Nós acompanhamos a história, e a história mostra que houve, na verdade, muita guerra, muita matança, mas os gibeonitas, apesar da artimanha, apesar da circunstância que eles usaram para se aproximar ali do povo de Deus, eles foram aceitos, eles foram recebidos entre o povo de Deus. Ainda hoje, muitas pessoas, quando procuram a igreja, né, elas procuram pelas mais diversas circunstâncias, né? Às vezes a pessoa começa um relacionamento com Jesus a partir da teologia da prosperidade, por exemplo. Outros começam um relacionamento com Jesus porque tem interesse em pegar uma cesta básica, interesse ou necessidade em pegar uma cesta básica. Mas assim como nos dias de Jesus, Jesus recebia todos aqueles que se aproximavam, aqueles que precisavam de cura, aqueles que precisavam de alimento, aqueles que precisavam de algum tipo de instrução. Todos esses eram recebidos por Jesus. E nós, como igreja, devemos também receber. Nós não devemos fazer pouco caso de pessoas que se aproximam de nós, especialmente pessoas que se aproximam fragilizadas, precisando de alimento, por exemplo, precisando de uma cesta básica. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Imagine se eu tivesse que bater na porta de alguém ou ir em algum lugar e falar: minha família está com fome. Eu já estaria extremamente fragilizado. E aí às vezes, você trata com desfeito aquela pessoa, trata com algum tipo de desprezo. Você imagine uma pessoa que realmente está precisando. Nós sabemos que muitas pessoas que procuram, às vezes não estão precisando, elas só querem uma cesta básica, às vezes para vender, para trocar por outras coisas. Mas imagine se aquela pessoa realmente é uma pessoa que sempre trabalhou, sempre alimentou sua família, sempre foi tratada pela sociedade com dignidade, e agora ela está passando por um momento de fragilidade e ela chega até a nossa igreja. Por que ela chega até a nossa igreja? Porque ela ouve falar, como os gibeonitas, de um povo que é diferente, de um povo que trata com amor, de um povo que socorre o necessitado. Então é assim que nós devemos agir. Nós devemos agir segundo a aliança, segundo a fé que nos foi dada, segundo o cuidado que nós devemos ter com os fragilizados, com o pobre, com a viúva, com aqueles que estão necessitados. Então nós somos chamados hoje a cumprir a aliança que foi feita
no passado com os gibeonitas. Nós precisamos acolher e receber todos aqueles que se aproximam de Deus de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas carências. Que Deus nos abençoe e que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para aproximar as pessoas de Deus, aproximar as pessoas da sua obra. Lúcio? Amém. E aí o Marcos praticamente já respondeu a terceira pergunta também de sexta-feira, né? Que fala assim que Josué combinou a justiça e a graça, né, para resolver a situação aí causada pelo engano, né, dos gibeonitas e por sua própria negligência, né, em não consultar o Senhor, né? Aí a pergunta diz assim, há alguma situação em sua vida que requer justiça e graça, irmãos? Né? Uma pergunta aí bastante pessoal. Como você deve agir? Né? Como o Marcos acabou de colocar aqui, né? Eu trago, não da minha vida, mas eu trago, por exemplo, o encontro de Zaqueu com Jesus, sabe? Lá, ele encontrou Jesus e ele falou assim, ó, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir esse alguém em 4 vezes, sabe? Então, a justiça e a graça ao mesmo tempo. Eu falo isso porque a pergunta 1, né, eu lembrei do Alexandre. Alexandre, se quiser daí tomar a palavra, né, diz assim, ó, como nós podemos estender essa questão da segunda chance aos outros sem distorcer ou utilizar mal esse conceito de segunda chance? Pense em uma mulher que vive em um relacionamento abusivo. Ela deve expressar uma suposta graça e permitir que o abuso continue? Neste caso, como podemos então encontrar o equilíbrio da segunda chance, da graça, né? Eu coloco aqui que, na verdade, a graça e a segunda chance, né, foi dada talvez para esse cônjuge no primeiro empurrão, sabe? O problema é que, pelo menos eu quero analisar, depois se alguém quiser adicionar, mas assim, a gente vive numa sociedade onde a violência, o desrespeito, o destrato, ele foi normalizado. E eu falo isso até nas pequenas situações, sabe, irmãos? Eu tento ter uma prática que às vezes vem um pensamento da cultura da brincadeira, né? Mas eu tento evitar certas brincadeiras. Então, por exemplo, às vezes você está chegando em casa, corrida, alguma coisa, daí a esposa fala, onde você estava, né? Aí eu vejo, né, que na brincadeira cultural, muitas vezes fala assim, estava na casa da amante, estava não sei aonde, sabe essas brincadeiras culturais que, de certa forma, admite essas violências, sabe, verbais e psicológicas, sabe? E muitas vezes no tratar com o cônjuge, principalmente com quem está perto, que a gente maltrata quem está perto, quem está longe a gente nunca vê, né, pessoal? A gente acaba se condescendendo, sabe, com essas pequenas falas, com um pequeno empurrão, com pequenas agressões. Então, assim, na verdade, essa segunda chance que é dada aqui da pergunta, né, quando alguém vive num relacionamento abusivo, já foi dado na primeira vez que a pessoa foi grossa, na primeira vez que a pessoa ultrapassou o seu limite, a pessoa ainda, ela fala assim, será? Né? Geralmente a gente tem essa dúvida, né? Será que a pessoa é assim? Será que ele não tem esse respeito? Realmente ele me desrespeita assim? Mas, infelizmente, né, nessas situações abusivas, as pessoas não têm muita noção e aí a situação vai crescendo, vai ganhando uma dimensão maior e aí chegamos a atos aí que são grandes. Mas o que nós devemos definir aqui é que se você está num relacionamento abusivo, lembre-se, você já não deu a segunda, você deu a 1000ª chance. Porque a segunda chance foi lá no começo, quando você recebeu o primeiro maltrato, a primeira cutucada, e você ainda assim falou assim, não, talvez seja mau entendimento meu. Naquele momento já foi dada a segunda chance, né, que foi colocada aqui. Então, fiquem alertas, pode falar, por favor. Uma observação é que, assim, o primeiro empurrão já é para terminar casamento. Ponto. Não tem mais nada depois disso. Acabou. O primeiro empurrão, a primeira ofensa, a alienação material, o xingamento, o desrespeito, a primeira traição. E quem acabou... Esse casamento já acabou. E quem acabou com o casamento foi a parte que ofendeu. Ponto. Não tem mais nada. E aonde entra a graça? A graça entra em você diante de Deus, deixar que essa pessoa siga a sua vida
aceitar que Deus perdoe essa pessoa, deixar essa pessoa para lá e não sofrer mais com isso. Aí está a graça. E não buscar a vingança. Aí estará a graça. E deixar essa pessoa para que o sistema judiciário execute a justiça. Então, o relacionamento abusivo já destruiu o casamento, o abusador já cometeu a violência, e a graça está em deixar que a justiça exerça o seu dever por meio da prisão, e que na prisão ele tenha o tempo de arrependimento, de conversão e de se acertar com Deus. E que o seu coração, se você, minha irmã, é vítima de alguma situação assim, que o seu coração esteja em paz. Porque agora não se acerta mais contigo, se acerta com Deus. Isso é graça. Amém. Isso aí. E você fala para a irmã, eu falo para os adolescentes e para os jovens, porque muitas vezes, Alexandre, né, eu vejo certas situações assim de trato de namorado e namorada, aonde você vai ficando velho, você vai ficando, né, com essas leituras, aí você fala assim, será que essa mulher não está percebendo, essa moça, né, essa jovem não está percebendo que esse homem está maltratando ela, sabe? E a própria pessoa ela não tem essa noção que ela está sendo desrespeitada e maltratada, ela acha que aquilo é normal. E isso eu tô falando em fase de namoro, sabe? Eu vejo meninas, sabe, com muito carinho pro lado da pessoa, do cara, e o cara assim meio totalmente indiferente ao carinho. E eu falo, será que essa menina não tá sabendo que esse menino não tem afeto por ela? Né? Ela tem afeto por ele, mas ele não tem afeto nenhum por ela. E a gente começa a ver isso, né? E começa a ver, se esse relacionamento progredir, que aí já entra aí nos finalmente, que nem você falou, né? E deixa... Vai lá, Ricardo. Bom, a gente tem uma tendência de simplificar excessivamente problemas que são complexos. Relacionamentos conjugais, sociais, amorosos, eles possuem peculiaridades que, quando nós vamos conversar, e aqui o que nós estamos fazendo é abstrair. Nós construímos simplificações da realidade, abstrações, com uma visão generalista. As situações individuais, as situações práticas e concretas, elas estão longe dos nossos olhos. Nós não temos a capacidade de saber o que alguém que está agora assistindo esse vídeo está passando. Nós não sabemos as peculiaridades de cada um. O que eu posso dizer é a partir do meu ponto de vista. Eu tenho para mim, se algum dia eu levantar a mão para agredir a minha esposa, eu tenho que me separar. Não é ela que tem que me abandonar. É eu que tenho que fazer isso. Então, assim, mas isso é uma particularidade da minha natureza, da minha personalidade. Eu entendo que a agressão física é fim de linha. A agressão física é fim de linha, não tem conserto. Até porque envolve questões que podem levar as duas partes para lugares sem volta. Pode levar a mulher para um cemitério, esse marido, se for no caso ele que agride, porque acontece também da mulher que agride, gente. E eu entendo também que, da mesma forma, não deve ser diminuída a agressão física da mulher. Se a mulher ela agride esse homem, fim de linha. Então eu tenho isso em casa. Eu não encosto, mas não é porque é mais fraca também, não me encosta. E se isso acontecer, o casamento acabou. Na primeira agressão física. E isso já fazem 26 anos. Desde o começo, esse beabá foi passado. Então, gente, repito, estou abstraindo e estou partindo do meu ponto de vista. Você que está aí assistindo esse vídeo, se você já perdoou, se já aconteceu,
se já faz muito tempo que aconteceu, não é porque nós estamos falando que você vai se separar. Agora, se acontecer de novo, é um conselho que nós estamos falando. Olha, procure, pensa bem. Só que, mesmo assim, esse conselho está longe das peculiaridades do problema da sua casa, da sua vida. Existem questões de dependência econômica. Às vezes essa mulher não tem para onde ir e ela está nesse casamento porque ela não tem opção. Então tem toda uma questão de uma rede de apoios, muitas vezes de amigos, muitas vezes de familiares, muitas vezes de igreja, que envolve questões muito mais complexas do que nós temos condições de falar aqui sobre. Pode continuar. Só para atalhar, Lúcio, é que assim, toda a questão ela começa onde, Ricardo? Na ideia da graça. Eu concordo contigo sobre os problemas da dependência material, total, da dependência afetiva, de muitas vezes ter uma preocupação com os filhos. Eu concordo com tudo isso, de que cada pessoa vai ter que pesar a sua situação, concordo com isso. Mas a questão, para mim, e aí a minha fala ela foi bem categórica assim, sobre a graça, é que perdoar o abusador não implica em permanecer na convivência. Pode ser que precise permanecer por um conjunto de outras determinantes. Mas isso não é a graça. Entende? Era só nessa direção. E aí, assim, a pessoa que está na posição de vítima, se revitimizar é atentar contra a graça que ela recebeu de Cristo. Porque então, ela também é um alvo do amor de Deus. Eu não vejo essa graça numa relação abusada ou abusado e abusador ou abusadora. Essa graça é numa relação do divino com o humano. Quem é o portador e o doador da graça é o eterno, não é a vítima. Isso eu não consigo empregar esse conceito à relação horizontal ali, não. Só quem pode conceder essa graça perdoadora é o eterno. Não se pode aplicar isso numa relação homem-mulher, mulher-homem. Não consigo enxergar essa possibilidade, mas toca aí. Legal, pessoal. O assunto aqui é interessante. Que bom, Entrelinhas está aqui conversando, trocando ideias. Espero aí que você tenha, de certa forma, aprendido alguma coisa, repensado, pensado diante aí dessa surpreendente ou surpreendidos pela graça. E nos vemos, pessoal, no próximo vídeo, já no terceiro vídeo dessa série aqui sobre o livro de Josué, onde nós vamos estudar ainda sobre graça, memoriais da graça. Então fiquem ligados, participem, deixem seu comentário, né, deixe suas opiniões, bastante importante aí para todo mundo dessa rede. E eu vou convidar agora, então, o Marcos André, para que ele nos despeça com uma oração. Isso aí. Quase 1h30 de vídeo, né? São muitos assuntos aí, a gente entra profundamente nos assuntos mesmo, né? Mas que bom, se você chegou até esse ponto aqui, nós agradecemos muito. E vamos orar agora pela sua família, né? Quem chega até o final é beneficiado com o estudo e também com a oração. Vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia que foi manifestada de forma grandiosa no passado e que não diminuiu, Senhor. Pelo contrário, hoje nós reconhecemos a tua graça com muito maior grandeza porque nós vemos a tua graça em Cristo Jesus. O Senhor ofereceu o teu Filho para que ele fosse o cordão amarrado na porta da nossa casa, para que ele fosse a nossa aliança com o Senhor. E nós somos gratos porque o Senhor tem cumprido a tua aliança, o Senhor tem derramado o teu Santo Espírito sobre nós e nos acolhido na tua família. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor abençoe cada família que nos assiste nesse momento, assim como a nossa família também. E se há alguma indisposição, se há algum mesmo que seja um princípio de alguma violência ou alguma indisposição, que o teu Santo Espírito
azeite as nossas relações para que nós possamos, Senhor, cumprir os teus propósitos nesse mundo e vivermos felizes. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu, o céu envolvido em misericórdia, em justiça, em graça, e que isso também ocorra dentro dos nossos lares. Nós te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu colocar aqui nós 4. Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.